Durante a sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado André Fernandes apontou diversos pontos estranhos nas acusações que são feitas ao jornalista Wellington Macedo, que era o depoente do dia. Ele lembrou que os outros dois acusados do mesmo crime que Wellington negaram conhecê-lo, dizendo: ambos dizem que não conheciam Wellington Macedo, que pediram carona e que ele teve conhecimento de que era somente no aeroporto. O deputado mostrou um vídeo do depoimento de um dos acusados à CPI do Distrito Federal, em que Alan Diego relatava que tinha sido ameaçado. O deputado acrescentou: eu tive acesso ao relatório de inteligência 573 de 2022 da Polícia Civil, o qual eu não posso passar para vocês porque é um documento sigiloso. Ele contém um pouco do histórico da vida do Sr. Alan Diego, envolvido em uma suposta lavagem de dinheiro. André Fernandes relatou uma série de fatos descobertos pela Polícia Civil que relacionavam o Sr. Alan Diego a facções criminosas. Ele disse: por que é que eu estou falando isso e estou fazendo essa ligação? Traficantes, chefes de facções criminosas, junto com o traficante que foi preso com quase 1 tonelada, têm envolvimento com o Sr. Alan Diego, que por sua vez, no seu depoimento, diz que implantou e tem medo de falar quem o mandou fazer. Ele tem medo de abrir a boca e sofrer represália. O deputado lembrou ainda: é no mínimo estranho, porque somada a isso, tem a notícia de que no Ceará, uma tal facção criminosa financiou ônibus para manifestantes virem a Brasília na véspera do dia 8. André Fernandes fez uma grave denúncia. Eu poderia ser baixo igual o governo é, igual os governistas são, de dizer que Ramon, que foi preso, mesmo preso com chefes de facções criminosas, foi nomeado no gabinete de um deputado estadual do Piauí, que é filho da senadora que assumiu no lugar do ministro do Lula, Wellington Dias. Está aqui a foto dele com um chefe de facção criminosa. É isso mesmo. Eu poderia fazer a canalice que os governistas fazem. O deputado concluiu: não vou fazer, eu vou me ater ao simples fato de que é muito estranho facções criminosas no Ceará financiando ônibus para trazer manifestantes para Brasília, enquanto facções criminosas pagam para um sujeito algum valor pouco antes de ele colocar um artefato no aeroporto e hoje não pode dizer porque teme pela vida. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Poderia aqui fazer algumas perguntas para o senhor Wellington Macedo. Já vi que ele não vai responder porque não teve acesso ainda à integralidade de todos os documentos e os autos que o acusam. Eu começaria até perguntando a relação dele com o Alan Diego e com o Jorge Washington. Porque eu particularmente assisti o depoimento de ambos. Ambos, quando foram presos, eu assisti o depoimento. Em uma situação que a pessoa é presa, a primeira coisa que ele tenta fazer é o quê? É livrar a culpa dele, pessoal. Ou tentar colocar a culpa pro seu comparsa lá, o seu compadre que está com você atuando naquele momento. Dentre os depoimentos do Alan Diego e do Jorge Washington, os depoimentos deles conferem um com o outro. Confere que o Jorge Washington estava com esse artefato. Confere que foi entregue para o Alan colocar lá. E ambos dizem que não conheciam o Wellington Macedo e que pediram carona. E que ele teve conhecimento de que era somente no aeroporto. Eu acho estranho, senhor presidente, porque assim, se eu fosse preso, na pior das hipóteses eu diria, o motorista lá é que pegou a que sabia, eu não sabia de nada. Mas dois condenados em depoimentos distantes, distintos, simultâneos, afirmarem a mesma coisa, é no mínimo suspeito. E eu perguntaria ao senhor Wellington Macedo, mas ele não vai responder, e eu entendo. Então não vou nem entrar nesse mérito. Mas já que falamos sobre essa bomba, esse artefato, que não tinha detonador, mas enfim, sobre esse artefato, pastor, existiam 3 pessoas: o Wellington, que os outros 2 dizem que não conheciam, só pediram a carona, Jorge Washington e Alan Diego. Alan Diego, senhores, para quem não sabe, é esse aqui, olha. Eu não sei por qual motivo ele ainda não veio aqui, não foi convocado para a CPMI do 8 de janeiro. Eu gostaria só que a assessoria e a secretaria passasse o vídeo que eu encaminhei, por gentileza. Se a pessoa mostrou para mim o material e que ia fazer, como que eu ia sair depois de ser ameaçado? Uma coisa, eu poderia não querer levar o artefato e eles sumir comigo e me matar, porque tentaram, mas eu não preciso falar, porque eu já falei nas outras questões, não está nesse depoimento. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua família? Tem medo. Não. Então eu levei, porque tinha que levar para mim não sofrer represália com a minha família. Aí você é acostumado a trabalhar com a polícia militar e a polícia civil. Que eu não precisava falar isso aqui, estou falando, que eu faço parte da inteligência, mas eu não sou remunerado. O senhor é araponga? Eu não tenho medo. Eu não tenho, tipo, o senhor é agente secreto? Não é agente secreto, não. Eu ajudo. Eu ajudo. Brasília chama de X9. Tanto faz. Mas o senhor é da inteligência de qual? O senhor pode considerar da forma que vocês quiserem. O importante é que não. O senhor tem que deixar eu falar também, que o senhor vai falar. Eu não interrompo o senhor, não o senhor interrompe eu. O senhor vai falar daqui a pouco. Nós estamos perguntando aqui para que fique claro quem foi que ameaçou o senhor. Eu não posso falar para o senhor. Foi mais de uma pessoa? Com certeza. Eles são de Brasília? Não. São de onde? Mas tinha pessoas daqui, mas não são. Eles são de onde? Não sei te informar. A ameaça era em que sentido? Dizendo que iam fazer o quê? Sequestrar sua família? Não sei te informar. Não, iam sequestrar tua família? Não. Iam te ameaça matar? a minha vida. A Iam te minha matar? vida. Sim. Eles disseram que iam atentar contra a sua vida? Não vou te informar. Por que eu pedi para passar esse vídeo e eu fico aqui olhando a cara dos governistas sorrindo ao assistir esse vídeo? Eu tive acesso ao relatório de inteligência 573 de 2022 da Polícia Civil, do qual eu não posso passar para vocês porque é um documento sigiloso. Nele, contém um pouco do histórico da vida do senhor Alan Diego, envolvido em uma suposta lavagem de dinheiro.
Nessa suposta lavagem de dinheiro que consta no relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, ele recebeu, Alan Diego, recebeu dinheiro, nessa lavagem de dinheiro, de duas pessoas, em específico de um cara chamado Dellenberg de Souza. Dellenberg de Souza foi preso em novembro de 2022 com quase 1 tonelada de traficante. E o dinheiro que ele deu ao senhor Alan Diego foi pouco tempo antes do que aconteceu. Alan Diego recebeu o dinheiro de um traficante, Dellenberg de Souza, que inclusive quando foi preso, na mesma operação, foi preso o senhor Ramon Santiago e 2 chefes de facções criminosas, Paulinho Chinês e Ítalo Freire. Por que eu estou falando isso e estou fazendo essa ligação? Traficantes, chefes de facções criminosas, junto com o traficante que foi preso com quase 1 tonelada, tem envolvimento com o senhor Alan Diego, que por sua vez no seu depoimento diz que implantou e tem medo de falar quem o mandou fazer. Ele tem medo de abrir a boca e sofrer represália. Eu não estou dizendo que foram eles que mandaram, mas pouco tempo após, um traficante que foi preso com Ramon e com outros 2 chefes de facções criminosas, é no mínimo estranho, porque somado a isso, tem a notícia de que no Ceará, uma tal facção criminosa financiou ônibus para manifestantes virem a Brasília na véspera do dia 8. Eu não me recordo de facção criminosa fazendo festa quando o Bolsonaro foi eleito. Pelo contrário, eles reclamavam apreensão recorde de chefes de facções criminosas transferidas para presídios federais. Mas quando Lula foi eleito, o tráfico comemorou, os presídios comemoraram. E de repente a gente tem uma facção criminosa supostamente financiando ônibus para trazer gente para Brasília. A gente tem facções criminosas junto com o tal de Dellenberg, traficante com quase 1 tonelada de pagando para o Alan Diego, que vem a Brasília, implanta um artefato no aeroporto, mas diz: eu não posso falar quem me mandou fazer. Eu não posso. E eles insistem, eu não posso falar, eu não posso, eu tenho medo. Eu poderia ser baixo, igual o governo é, igual os governistas são, de dizer que Ramon, que foi preso, mesmo preso, com o chefe de facções criminosas, foi nomeado no gabinete de um deputado estadual do Piauí, que é filho da senadora que assumiu no lugar do ministro do Lula, Wellington Dias. Está aqui a foto dele com o chefe de facção criminosa. É isso mesmo. Eu poderia fazer a canalice que os governistas fazem. Não vou fazer. Eu vou me ater no simples fato de que é muito estranho facções criminosas no Ceará financiando ônibus para trazer manifestante para Brasília, enquanto facção criminosas pagam para um sujeito algum valor pouco antes dele colocar um artefato no aeroporto, e hoje não pode dizer porque teme pela vida. Eu acho que as investigações precisam sim ser aprofundadas, e por isso mais uma vez eu peço a essa CPMI, se é que quer investigar, a aprovação do meu requerimento 1877 de 2023, para que a gente tenha acesso, senhor presidente, às informações e os detalhes sobre essa suposta operação envolvendo o Ceará, Ministério Público Federal, que tinha facção criminosa envolvida. Já falei e repito, isso pode mudar os rumos das investigações dessa CPMI. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra. Pela ordem, apenas. Pois não, deputado.